Pai nosso que estais no céu, nas ocupações, nas favelas, nas cabanas improvisadas dos mendigos e no relento que os acolhe e os expõe a todo tipo de violência. Santificado seja o vosso nome, que os homens construídos pelas vossas mãos possam nessa santificação promover a paz. Venha a nós o vosso reino, porque o nosso reino não acolhe os negros, os pobres, homossexuais, mulheres, mendigos, os relegados da sorte. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se for da vossa vontade, envia alguém do céu para mostrar aos homens da terra o modelo da bem-aventurança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o pão é nosso, mas passamos fome. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ensinai aos homens a perdoar aos que ainda não conseguem compreender que todos, brancos, negros, indígenas, pobres, heterossexuais, homossexuais e toda a variação humana é criação divina. Não nos deixei cair em tentação de pagar com a mesma moeda as ofensas que nos são endereçadas. Não nos deixei replicar o ódio, a homofobia, a misoginia, o racismo e todo tipo de sentimento que podem levar a ações violentas. Livrai-nos do mal. Não permita que a maldade do outro, nosso semelhante, sangre as nossas veias nos becos das noites escuras ou à luz do dia. Amém. À fraternidade, ao amor e à paz. Bem-vindo ao Mundo dos Raros. Gente, está bebendo na fonte de novo aqui da Maria Villani. Em off, ela nos revelou... Não vou falar. Deixa ela falar, porque é muita coisa. Maria Villani, como que é essa construção de rodas poéticas nos idos de 1960, sem referências lá no Grajaú, perdida, ou estava no Ceará? Me conta um pouquinho todo esse processo, que eu confesso, eu estou confusa. Na realidade, as rodas de construção do conhecimento, inspiradas em Paulo Freire, elas acontecem desde 2009 e a primeira roda nós denominamos de café filosófico, que era o estudo dos filósofos, né? Mas antes, lá em 1990, nós tínhamos os especiais poetas. Nesses especiais poetas, nós elegíamos um poeta da periferia, completamente anônimos, porque éramos todos, e naquela data só líamos e só cantávamos letras daquele poeta. Ele era o homenageado, ganhava flores, eram 2 horas de poesia e de música, né? Só para centralizar quem não conhece aqui São Paulo, é no Grajaú, Zona Sul, né? De São Paulo, é isso? Zona Tudo Sul, acontecendo lá. Sul de São Paulo. Periferia. Isso. Que magia. Então imagina como que esse poeta não se sentia valorizado, né? Então, isso no finalzinho de 80, começo de 90, tinha muita poesia na periferia, muita pulverizada poesia. Ali. Sim, só que assim, os poetas não se encontravam na periferia. Eu participei de alguns encontros numa casa de cultura de Santo Amaro. Aí vinham escritores das mais variadas regiões para declamarem suas poesias. É tanto que foi criada a Associação dos Escritores de Santo Amaro, com esses poetas oriundos das mais variadas periferias. Então, a poesia sempre existiu na periferia. O que nós fizemos no Capes Artes foi, a partir de 1989, 1990, foi homenagear, valorizar esses poetas.
Vamos falar um pouco do Capsarte, porque eu já dei uma olhada aqui nos preâmbulos do Capsarte, é Centro de Arte e Promoção Social, né? Isso. Como surgiu, qual a proposta, e tá nesses idos também? Sim, isso, no final da década de 80, nós tínhamos uma recreação infantil. E a partir da recreação infantil, nas festinhas da recreação, as mães traziam doces, bolos, e elas cobriam com pano de prato pintado, barrinha de crochê. E a partir dali, nós reunimos as mães e montamos uma oficina comunitária de artesanato. A partir daí, sentimos a necessidade de fazer uma feira. Na feira de artesanato, nós descobrimos os artistas. E aí fizemos uma grande festa. E a partir daí, concomitantemente, nasceu o Capsartes para abrigar essa enormidade. E é um espaço físico no Grajaú, sim, né? Sim. E lá é desenvolvido atualmente roda de conversa? As rodas de conversa acontecem em vários locais. Centro Cultural de Santo Amaro, Centro Cultural do Grajaú, Associação de Mulheres do Grajaú. Nós temos o Café Filosófico, o Pingado Filosófico com notas musicais, roda de poesia, que não é sarau, é uma preparação para o sarau, né? Nós temos uma roda de psicopedagogia e uma roda de estudos da história da mulher. Que a senhora estava contando que teve a carreata poética? A carreata poética, dia 4 de novembro, em homenagem aos tatuadores. E foi uma festa linda, 12 horas de festa. Que lindo. É muita poesia que rola na periferia, sempre, sempre, sempre. E uma coisa que me chamou a atenção também, apesar da senhora ter essa vivência tão fluida na periferia, tão fecunda, a senhora disse que não sai de lá. Não quero sair de lá. Ou melhor, tendo condições agora de sair, a senhora vê Não quero sair. Aproveitando e falando desses livros, né? Quantos que a senhora tem? São 5 livros. Tá, então vamos falar primeiro da poesia do espaço geográfico e como isso, não só isso que a senhora fala nos livros. Assim, não querer sair do Grajaú é uma dívida de afeto que eu tenho pelo bairro, né? Porque eu fui abrigada ali, eu fui muito bem tratada no Grajaú. Então eu tenho que cuidar muito bem do Grajaú hoje, né? E foi lá que eu criei meus 5 filhos. E foi lá que eu escrevi meus 5 livros, né? E foi lá que eu consegui reunir os poetas. Foi lá que eu consegui reunir pessoas para regar esse jardim que é o Capsartes. Então, há uma relação de confiança, de amor muito grande. De compartilhar riquezas. De compartilhar riquezas. E a senhora disse que colocou uma faixa lá, precisa de poetas. No início, né, porque eu queria levar a poesia para dentro da minha casa e para poder depois levar a poesia para a rua, que foi o primeiro movimento de fora para dentro. Então, eu coloquei uma faixa. Precisa-se de poetas. Né? E chegaram muitos poetas. Depois eu pus um anúncio no jornal para primeira carreata poética, que foi em 1991, a primeira carreata de poetas, e eu coloquei no jornal, que me deu uma oportunidade, a seguinte nota: venha tomar uma overdose de poesia e contaminar-se com o vírus da arte. Que lindo. E meu filho ficou na Casa de Cultura de Santo Amaro, meu filho mais velho, porque só lá que tinha telefone, no Grajaú não tinha, para receber as inscrições dos poetas. E aí fizemos uma linda carreata poética em 1991. Primeiro eu trouxe os poetas para dentro da minha casa, criamos esse núcleo de poetas e escritores, depois o núcleo de escritores e poetas levaram a poesia para o meio da rua, né, em forma de carreata, e depois procissão poética. Maravilha. Né? Porque a carreata poética terminou num determinado local e ali começa a procissão. E era em homenagem à poesia. O nosso andor era uma mulher nua, daqui para cima, acorrentada num livro aberto com os dizeres: a poesia pede socorro. Porque a gente queria a poesia fora das bibliotecas, a gente queria na rua. E nessa época, a senhora se preenchia com a arte. A senhora trabalhava, estou tentando ver esse paralelo. Nessa época eu era dona de casa. Dona de casa, mas participava desses movimentos, participava do movimento feminista no bairro. Total. E meus filhos iam comigo, né?
que me acompanhavam. Meus filhos foram grandes companheiros, grandes responsáveis por eu ser a mulher que eu sou, a mulher que eu me tornei. Eu devo muito aos meus filhos, porque eles nunca duvidaram de mim. Quando eu chamava para as rodas de conversa na família, eles eram atentos para ouvir a minha poesia e, de uma certa forma, eles demonstravam um certo orgulho da mãe. E isso me enchia de felicidade. Eu imagino. Né? E a constituição dos livros? Já falamos de dois, né? Do Infanto Juvenil. Isso. E do outro que eu fiz como trabalho de escola. Isso. Depois foi o primeiro adulto. Né? 2012 vem Varal. Varal é um livro que eu agradeço muito ao grande poeta Abenildo Lima, que foi ele que me incentivou. Aliás, o livro saiu pelo selo dele, né? Os outros foram independentes? Os dois primeiros foram independentes. Tive um grande amigo que me ajudou, né? Um casal de amigos, que é o Faustino e a Thelma, que me ajudaram na diagramação, cuidaram de tudo para ficar pronto. Como que era a distribuição? Sabe jegue de verdureiro no Nordeste? É de porta em porta. De porta em porta. Que lindo. Então aí depois... Veio o Varal, né? Com a ajuda do Abenildo Lima. Depois veio Penteando a Vida, que é um livro que eu digo que é um filosofar em versos acerca da vida. É um livro em homenagem à mulher, porque ninguém pôs a mão na feitura, nenhum homem pôs a mão na feitura, só mulher. Até a gráfica, a gente escolheu uma gráfica que uma mulher nos recebesse. E o objetivo não era criar o Clube da Luluzinha, mas homenagear a mulher com o talento da mulher. Então, prefácio, capa, diagramação, tudo que você possa imaginar, só mulher, né? E depois veio A Lágrima e o Riso. Esse riso não se refere ao riso da alegria, mas o riso de quando você está exausto de sofrer, não tem o que fazer, eu vou rir, né? Então é um filosofar em versos acerca... E as capas são lindas, né? Acerca dos sentimentos. A capa do Varal foi feita por João Paulo de Melo, um garoto lá da nossa quebrada. Maravilhoso. Ele é um grande artista. Vocês têm que chamar aqui João Paulo de Melo. João Paulo de Melo. Já fica o convite. João Paulo, nosso próximo convidado. Ele tem exposição? Como é que é? Já fez muitas exposições. Muitas. Maravilha. Muito lindo, né? Significado bastante abstrato. Sim. E muito contundente. E ali a Lágrima e o Riso, já falamos. Depois tem Escritos no Extremo. Esse Escrito ao Extremo, Filosofia Escrita ao Extremo, já é resultado do nosso ateliê de escrita. O ateliê de escrita do Capes Artes, né? E o selo, que é o Capsianos, também é do Capes Artes. E o Escrito aos Extremos são de participantes da... São de participantes do ateliê de escrita, que tem a mesma dinâmica das rodas de construção do conhecimento, só que com o público fixo, o ano todo. É uma oficina? É um ateliê. Um ateliê. Beleza. É um ateliê de escrita, né? Então nós temos aqui meninas e meninos, jovens, velhos, e pessoas de todos os níveis de escolaridades e das mais variadas profissões. Aqui a gente escreve literatura, no outro a gente já começa a filosofar, porque a gente cria alguns temas para refletir, né? E tudo é problema com o Bruno, que é esse amarelinho. Lindo. É de um garoto que na época tinha 17 anos, quando chegou com os originais. E nós temos, como nós somos um selo escola, para publicar tem que passar pelo ateliê. Então, nós resolvemos aceitar o menino com esses originais, só que nós usamos o livro como material didático por 1 ano. Né? Estudamos tudo sobre a obra. Que massa. E como que foi? Ele chegou lá no ateliê, ele é da periferia também? Como foi ele é da nossa quebrada. Escreve muito. E ele era um menino meio solitário, os pais trabalhando fora, e ele ficava cuidando da irmãzinha. Então ele sentia necessidade de amigos e criou o Bruno. Criou esse personagem. Um amigo imaginário. Um amigo imaginário. E quando ele se tornou mais independente, ele resolveu homenagear esse amigo imaginário escrevendo essa obra. E veio parar no nosso ateliê de escrita. Vocês estudaram? Estudamos a obra
todos os partilhantes. Tudo. Estilo, Que maravilha. a parte gramatical. Estudamos tudo para poder Incrível. publicar. E foi um trabalho lindo. Eu fiquei muito feliz. Quantos anos tem o livro? Esse livro, quando nós publicamos, ele já tinha 18 anos, né? Uhum. Esse foi uma publicação de 2016. 2016. Muito bom, Né? muito criativo o menino, né? É. E aí, gente, eu fiz questão de colocar aqui só pra a gente falar um pouco desse artista que produziu essa capa, criou essa capa. João Paulo de Mello. Que já fiz o convite pro João, né? O João é maravilhoso. Nos próximos programas. Maravilhoso. Lindo. Milani, então tudo começou lá no terreno fecundo do Ceará, veio para São Paulo, estudou, depois entrou na universidade, estudou com os filhos. Qual a importância do conhecimento e da educação na tua vida? É a minha base. É a minha base e é o meu teto. Porque eu acredito que o ser humano ele foi programado para o conhecimento, né? Então, quando ele busca o conhecimento, quando ele constrói o conhecimento, ele se humaniza. Quando ele ignora ou quando a ele é negado, ele se embrutece, né? Embora algumas pessoas digam para mim assim, mas existem pessoas estudadas que são embrutecidas. Não, elas não são. Elas não são embrutecidas. Alguma circunstância as tornaram revoltadas e buscarem outros caminhos. E aí vale desconstruir determinados conhecimentos para construir outros, para reverter a situação e criar um novo ser humano. É o conhecimento que transforma, Que não tem liberta, jeito. né? É o conhecimento que E liberta. esse cenário atual, a senhora é bastante otimista, mas a senhora não está um pouco pessimista com esse cenário tão sombrio que a gente está vivendo no Brasil? Eu acho que a gente não deve ser pessimista, porque é uma perda de tempo, né? Eu acredito que mesmo em face de todas as dificuldades, nós devemos continuar resistindo. Porque, afinal de contas, o que foi que a periferia fez a vida inteira? Resistir em toda e qualquer circunstância. A periferia resiste. Então, nós devemos continuar resistindo e acreditando em nós e no outro. E precisamos nos juntarmos. Somos os outros, né? Juntarmos. Temos que juntar gente para juntos construir um mundo melhor. Você se considera uma mulher realizada? Ainda não, porque tem muita coisa por fazer. Eu acredito que a gente nunca termina, né? É um aprendizado. Eu acredito que eu sou uma pessoa perseverante, né? Agora, realizações eu tenho muitas, mas enquanto ser humano eu não me sinto realizada. Quando eu passo pelas ruas, vejo os meus irmãos mendigando um pedaço de pão, dormindo nas ruas, crianças abandonadas, pessoas desempregadas, alijadas de um sistema que exclui. Como é que eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada se o meu próximo passa fome ao meu lado? Tem muita coisa a ser feita aí. Tem muita coisa a ser feita. E resistência, né? É resistência. É diferente quando a resistência é poética, né? Através do conhecimento, não é? É porque a poesia nos ajuda a resistir. Ela tempera, ela dá sabor à vida. Adorei o bate-papo com a senhora, com você. E Maria Villani, deixo com você as últimas palavras. Que responsabilidade, né? E é isso, responsabilidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros e devemos tomar essa consciência e chamarmos para bem pertinho de nós todas as pessoas que nós amamos e as pessoas que nós ainda não conhecemos. Vamos ficar juntos. Muito obrigada. Obrigada. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.